gente só um pouquinho, dar uma resumida assim na tua história, assim, de onde tu vem, de onde que surgiu o Jornal Biguaçu em Foco, onde é, o que tu estudou? Tá bom. Meu nome é Osias Alves Júnior, eu tenho 43 anos de idade, sou jornalista e eu fundei há 20 anos o jornal Biguaçu em Foco, eu e minha família. E, paralelamente ao meu trabalho de jornalista da comarca de Biguaçu, nosso jornal circula em Biguaçu, Antônio Carlos e Governador Celso Ramos, eu comecei a fazer uma pesquisa sobre o dialeto alemão falado aqui na região. Eu me deparei com esse dialeto volta e meia. A primeira vez que eu escutei esse dialeto foram pedreiros que estavam trabalhando aqui na reforma da minha casa. Isso nos anos 80, né, durante a minha adolescência. A história é muito longa, tanto é que eu escrevi um livro chamado Língua Hunsrück, Introdução à História, Gramática e Cultura do Idioma Alemão Mais Antigo do Brasil. Este livro não foi publicado ainda e eu estou buscando patrocínio, porque aqui no Brasil é tudo no patrocínio, né? Para viabilizar. Aqui você não tem a oportunidade de chegar numa editora, apresentar seu manuscrito e a editora analisar, gostar, vamos publicar e depois vai te pagar direitos autorais. Não acontece isso. Paralelamente a esse trabalho aqui, eu escrevo livros para a editora L'Harmattan, a coleção Parlon, que é dirigida por um senhor chamado Michel Malherbe, um nome mais conhecido na França, né? Então, em 2010 eu publiquei Parlon em Engatu, uma língua tupi do Brasil. O segundo livro foi Parlon Hunsrückisch, o dialeto alemão do Brasil. Este livro foi publicado neste ano. Ele tem a primeira gramática de alemão de Biguaçu já publicada. Uma coisa que me chamou muita atenção foi o seguinte: não existe nenhum registro dessa língua aqui na Grande Florianópolis. Não existe nem sequer uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina. Aqui na região de Biguaçu não existia sequer uma frase escrita nessa língua, num livro. Até mesmo o padre Raulino Reitz, autor do livro Alto Biguaçu, foi publicado em 1978, ele fala da colonização alemã no Alto Biguaçu, na região mais interior do Vale do Rio Biguaçu, onde fica a cidade de Antônio Carlos. Ele não registrou sequer uma palavra dessa língua, né? É uma coisa muito interessante. E aí até tem um capítulo sobre música. As músicas daqui da região, as antigas músicas alemãs, não eram em Hunsrück. Uma coisa estranha, né? Então, neste livro aqui, o meu segundo livro na França, eu publiquei uma gramática dessa língua e eu contei a história desse dialeto. Eu também fiz uma pesquisa no norte do Rio Grande do Sul, né? E meu terceiro livro, foi recentemente publicado, é Parlon Italien, Dialeto Vêneto do Brasil. É o italiano falado no interior de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E é uma língua peculiar. Só que vamos falar do alemão de Biguaçu, né? Por que tu foi publicar na França? Não, a questão é muito simples. Não tem como publicar no Brasil. Aí você escreve Por exemplo, qual é o grande problema? Aqui no Brasil é o seguinte: aqui você escreve teu livro e vai para a editora, digamos assim. Aí você tem que pagar tudo. Você tem que pagar a revisão, a diagramação, a impressão e agora também já estão cobrando a distribuição nas livrarias. Ou seja, você tem que pagar. É uma coisa que você trabalhar numa empresa e no final do mês, ao invés de receber salário, você tem que pagar para trabalhar na empresa. Né? Então isso é um problema seríssimo. Na França não, você vai e apresenta o projeto, eles aceitam ou não aceitam, né? E se aceitarem, bancam tudo. Eles fazem o livro e te pagam depois os direitos autorais, né? E aí foi assim que eu entrei com a questão de publicar livros na França, né? Eu agora estou escrevendo meu quarto livro, né? Com calma, tranquilidade e tal. Por que está acontecendo? Qual é o grande problema do Brasil na área da cultura? É a falta de uma educação de qualidade. Não tem qualidade nenhuma a educação pública do Brasil. E muito também, particular também, pior ainda. Não sei o que é pior, né? Mas acontece o seguinte: segundo últimas estatísticas, agora me esqueci o nome do especialista em educação que escreve na Veja. Não sei se é Gustavo Iospe, não sei, agora me esqueci.
75% da população adulta brasileira hoje é considerada analfabeta funcional. Analfabeto funcional é aquele que aprendeu a ler e escrever, só que não consegue entender textos simples. Ele não consegue, ele lê, mas não entende. É a falta de exercícios de leitura e compreensão de texto, né? Então, por exemplo, qualquer país do mundo, a educação é em hora integral. Começa por volta das 7 da manhã e vai até 5 da tarde. Aqui no Brasil é só um período, vai das 7 da manhã até 11h30. Aí eu fico perguntando, a aula de português tem que ser dada, língua nacional, né? Tem que ser dada todo santo dia. A aula de matemática é idem. E inglês, primordial. Quer aprender a falar inglês? Tem que aprender, tem que estudar todo dia inglês. Então, como é que vai ter aula dessas 3 disciplinas todo dia, se a aula é das 7 da manhã a 15 até 11h30? E as outras disciplinas? Quer dizer, não tem tempo hábil para ministrar todas as disciplinas necessárias para a formação de primeiro e segundo grau, né? Então, o que acontece? Aí nós estamos refletindo isso aí, porque a grande maioria das cidades do Brasil não tem livrarias. A maioria é analfabeta funcional, não consegue ler. Se não consegue ler, não consegue comprar, não compra livros. Se não compra livros, as editoras não conseguem gerar o mercado editorial. E se não há giro de dinheiro no mercado editorial, os escritores não têm como ganhar dinheiro com isso. Então hoje a publicação de livro no Brasil é uma questão de vaidade. Assim, uns são vaidade, outros, o cidadão tem uma vaidade, não, eu quero publicar um livro, tal, eu pago e vou lá e publicar. Outros têm uma vontade muito grande de contribuir para a memória nacional, né? Aí consegue um patrocínio aqui, vende ali e consegue publicar. Mas então é uma distorção que nós estamos tendo isso no país, né? Então não temos um mercado editorial forte. E isso reflete toda a cadeia de produção de cultura, né? E o Brasil, já o mercado editorial brasileiro já está, vamos botar assim, está atrasado um bocado, né? Então é uma questão assim. E o que isso fez de ti? Acabou acontecendo contigo? Não. Tem tempo para... Não, acontece o seguinte, eu comecei a fazer essa pesquisa do dialeto alemão do Biguaçu por conta própria, né, nas horas vagas e tal. E quando eu comecei a fazer essa pesquisa do alemão do Biguaçu, eu percebi o seguinte. Primeiro, é uma língua ágrafa. Ágrafa vem do grego. Não, grafo, letra. Não tem escrita. É uma língua que não tinha escrita. Segundo, era uma língua tinha muito preconceito dos próprios falantes. Não se escreve em dialeto. Dialeto não escreve. Terceiro, foi uma etnia aqui na região do Biguaçu, como também em todo o Brasil, muito perseguida durante a Segunda Guerra Mundial. Teve a campanha de nacionalização do presidente Getúlio Vargas, de 1938, né? E depois teve a Segunda Guerra Mundial. Nesse período, as escolas alemãs foram fechadas, os clubes de caça-tiro, jornais, até teve uma livraria aqui em Florianópolis que foi queimada, uma livraria de livros alemães, de publicações alemãs, né? Então houve todo um trabalho, houve toda uma repressão para essa etnia. Então por isso que essa língua, depois da Segunda Guerra Mundial, vale lembrar que nos anos 30 tinha até jornal diário em alemão aqui em Santa Catarina. Tinha o Blumenauer Zeitung, que é o jornal do Blumenau, tinha o Kolonie Zeitung, o jornal da colônia, que era de Joinville. Todos eles foram extintos, foram fechados, né? E inclusive parte deles foram queimados, as publicações. Aqui em Biguaçu, por exemplo, houve casos, depredação dos túmulos dos cemitérios, não podia ter inscrições em alemão. Houve casos mesmo de a polícia invadir e apreender tudo. Teve prisões, teve uma série de coisas assim, né? O que acontece? Essa língua caiu em desuso, né? E quando eu comecei a fazer a minha pesquisa, tudo isso refletiu, né? O preconceito que eles tinham contra eles mesmos, esse passado da repressão. Mas eu comecei a fazer o trabalho com o Sr. Leonídio Zimmermann, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Biguaçu. O trabalho foi o seguinte: primeiro, convenceu o próprio Leonídio Zimmermann que a língua dele não é uma língua errada, que a língua dele poderia ser escrita, que isso era apenas um preconceito.
Então foi vencida essa barreira. A segunda vitória que eu tive foi convencê-lo a escrever. Eu descobri que ele conseguia escrever contos na língua dele. Então eu comecei a incentivá-lo a publicar uma coluna no jornal Bigossu em Foco, que eu fazia uma edição, né? Da coluna dele. Então começamos a publicar as colunas deles. Antigamente o jornal era mensal. Depois, quando virou diário, ele começou a publicar a coluna semanal, né? Em 2011, juntamos todas as... Eu juntei a coluna, as crônicas dele de 11 anos, editei, fui na casa dele, tirei fotos das fotos antigas dele. e eu editei o livro Mein Spruch, mein Seele, Minha Língua, Minha Alma. O título fui eu que dei o título. Ele gostou muito do título, né? E eu fiz a introdução, eu fiz todo o trabalho de acabamento do livro ali e lançamos o livro. Foi o primeiro livro, por isso que você tem que entrevistá-lo, você é primordial. Tá. Foi o primeiro livro publicado em alemão da região do Biguaçu. Esse alemão da região do Biguaçu chegou em 1830 aqui. Então faz os cálculos aí, são 180 anos, né? 180 e poucos anos, que a língua está aqui na região da comarca de Biguaçu, né? E até então nunca teve um registro. Bom, não sei se nos anos 30 chegou a haver jornal não existia, mas umas cartas manuscritas, uma poesia, mas houve a destruição dos documentos alemães, de repente podia ter desaparecido esses documentos. Mas o fato é que hoje, procurei 10 anos de pesquisa, nunca consegui achar uma inscrição em alemão fora que o Sr. Leonídio escreve no Jornal Biguaçu. Coisa, né? E tu comentou comigo outro dia, tu se considera um refugiado linguístico? Eu fiz essa brincadeira, assim, o que aconteceu foi o seguinte: existe o refugiado da seca, né? Os nordestinos, coitado, a região do Nordeste ali, o clima não ajuda, é um clima de deserto, é o mesmo clima do Saara, né? Então, quer dizer, eles, quando a época da chuva não cai a chuva, eles entram em desespero. Então são os refugiados da seca. Aí eles são obrigados a sair da região, tentar uma vida em outro lugar, porque não tem como sobreviver nessas circunstâncias. Existe o refugiado político. É aquele que é perseguido pelo governo do seu país. Ele advoga uma ideia política que é contrária ao poder e sofre todas represálias em cima da sua opção política, né? E agora surgiu a terceira categoria, o refugiado linguístico. Aquele que não tem como publicar na sua língua materna, tem que escrever em outra língua estrangeira. Aí o que aconteceu? Eu comecei a história é meio longa, mas resumindo completamente, eu entrei em contato com a editora L'Harmattan e eles aceitaram, não, queremos publicar seus livros, né, tal. Mesmo que eu nunca fui à França, eu pretendia ir à França, mas até o presente momento eu nunca fui à França. E foi assim que comecei a escrever os meus livros. Então aqui estão o Parlons em Engatu, sobre a língua tupi moderna do Brasil. Esse livro foi lançado em 2010. Tá aí? Não. Esse aqui é o livro Parlons em Engatu. O meu segundo livro lançado foi Parlons Hunsrückisch, que tem a primeira gramática em dialeto alemão de Biguaçu registrado em livro. É a primeira vez. Né? E meu terceiro livro, que acabou de ser lançado neste ano, Parlons Italien, sobre o dialeto italiano do interior de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, cujo maior gramático desse idioma mora ali em Coqueiros, é o professor José Cury. Ele mora em Coqueiros, está vivo, é uma pessoa bem idosa, né? Mas ele está lá, as pessoas não sabem desse detalhe. Ele escreve livros de poesias, crônicas, escreveu uma gramática, uma excelente gramática dessa língua, o italiano, que na realidade é o italiano brasileiro, né, que é também chamado de Vêneto, né, dialeto Vêneto.
Então ele publicou e ele mora ali em Coqueiros. Eu entrevistei pro livro, né? E agora, eu tenho esse quarto livro aqui, mas aí esse aqui é em português, 600 e poucas páginas, né? Ele, aqui eu registrei toda a minha pesquisa. Tudo que eu fiz nesses últimos 10 anos de pesquisa desse idioma, né? Eu aqui tem a gramática, né? A gramática da língua que tem aqui é da variante de Biguaçu. Bom, eu não vou fazer da variante do Rio Grande do Sul, porque eu não moro no Rio Grande do Sul, eu moro aqui em Biguaçu, né? Mas eu tenho aqui uma... O que você tem para comentar assim, sobre as transformações dessas variantes, assim, em relação à original, em relação ao que existe hoje lá na Alemanha? Como é que foi esse processo aí? A resposta é a seguinte. As variantes brasileiras começaram a ter muita influência do português. São línguas que começaram a incorporar toneladas de palavras portuguesas, né? Vou dar um exemplo assim. Eu tenho um exemplo assim. Ó. Aí em Hunsrück, ich wechsle das Hemd. Eu troco a camisa. Ich wechsle das Hemd, né? Aí aqui em Biguaçu já estamos falando assim. Ich trocken das Hemd. Trocken é trocar, né? Então, de hospital ist nicht hier. O hospital não é aqui, hospital, né? De agricultura, ist sehr schön. Agricultura, essa é uma palavra latina, depois veio para o português e essa palavra chegou ao Hunsrück, que usa a palavra, lá na Alemanha não usa a palavra agricultura, isso aqui é latim para eles, né? Então, a primeira característica é essa, né? Aí, mas depois é o seguinte, essa língua, dialetos alemães, existem dezenas, se não for centenas de dialetos. Quer dizer, é meio complicado essa língua alemã oficial, nada mais, nada menos é do que a língua que inventada por Martinho Lutero para traduzir a Bíblia. Porque o que aconteceu foi o seguinte, quando ele foi traduzir a Bíblia, isso é 1500, ai meu Deus, me escapou a data, né? Não existia uma língua alemã oficial, não existia uma Alemanha unificada. Existiam vários reinos, cada um falava o seu dialeto, um mais parecido com o do vizinho, outro bem diferente. Então ele publicou um livro que ele pegou vários elementos, mais ou menos ele pegou uns 3 dialetos mais falados, mais populares e usados como escrita, né, documentos. Então ele fez uma mistura e criou um alemão que nem ele falava aquela língua, mas uma língua mais ou menos unificada. É a mesma coisa assim, ó, nós estamos numa ilha que tem falantes de espanhol, de francês, italiano e português. Eu tenho que escrever uma Bíblia comum a todos. Então, mais ou menos, eu vou tentar pincelar palavras parecidas com essas 4 variantes e se não tem como escrever uma palavra única, eu invento mesmo e eu invento uma língua. Só que o interessante é que essa tradução da Bíblia, depois de 3, 4 séculos depois, virou o alemão oficial. Então aconteceu isso, né? Então quer dizer, o próprio alemão oficial é uma língua inventada. O Hunsrück é uma língua mais antiga. Até chamar o Hunsrück de dialeto é meio problemático. Como é que pode um dialeto, o Hunsrück ser um dialeto, se ele existia bem antes da existência da tradução da Bíblia do Lutero, né? Aí é uma questão de política linguística. Mas tá aqui, eu estou falando desse tema aqui. Neste livro aqui também eu estou botando pequenas biografias dos escritores dessa língua. Uma coisa que eu percebi, no Rio Grande do Sul, existem escritores dessa língua, existe publicação de livros no idioma, e aqui em Biguaçu, na região da Grande Florianópolis, é completamente uma língua totalmente ágrafa, né? Completamente sem nenhuma expressão, e lá tinha literatura. E eu conheci a cidade de Santa Maria do Herval, onde já implantaram a alfabetização dessa língua nas escolas públicas. Santa Maria do Herval fica a 25 quilômetros ao sul de Gramado. O que é a tua principal motivação e o que tu acha que é a importância assim, desse trabalho? A importância é o seguinte,
é uma língua que estava aí, né? Muita incompreensão, né? Qual é a tarefa de um intelectual, né? É ajudar a sua comunidade a dissipar seus preconceitos, suas ideias errôneas, ajudar as pessoas a não perder os seus valores culturais, as suas riquezas, né? O seu patrimônio imaterial, né? Então, essa língua, eu comecei a trabalhar, principalmente com o melhor falante dessa língua, que é o Sr. Leonid Zimmermann. Essa língua não deve ser perdida. Essa língua pode ser escrita, pode ser publicado livros, né? Os livros podem ser publicados. E o resgate dessa língua pode ajudar a gente conseguir parcerias com a Alemanha, né? Intercâmbio. De repente, no futuro, quem sabe, alunos de Antônio Carlos ou Biguaçu poderiam passar o intercâmbio na Alemanha e vice-versa, né? Com os alemães aqui. Podemos ter podemos produzir literatura, cultura, fazer festa, né? Tem coisas práticas, tem coisas mais culturais. Então, esse trabalho de ajudar o Solino, vamos escrever no jornal, isso ajudou a alimentar, como é que eu posso dizer, o despertar da consciência de que não deveríamos, o despertar da consciência de que nós não deveríamos jogar fora esse patrimônio. Essa é a ideia. E o seu Leonídio, por que será ele? Da onde? Não, eu descobri, a história é meio, aqui nesse livro, a história é meio longa, né? E eu estou tentando resumir o máximo possível da história aqui para vocês, mas os detalhes estão aqui no livro, tem 60 e poucas páginas explicando os detalhes, né? Mas sobre o Leonídio, eu descobri que ele é o melhor falante dessa língua. E ele realmente é o melhor falante. E não só isso, ele consegue escrever crônicas na língua. Talvez ele seja, aliás, nunca vi alguém fora do seu Leonídio aqui em Biguaçu que sabe escrever nessa língua. Ele consegue escrever. Então ele tem essas são as características únicas do seu Leonídio. Impressionante, ele é uma pessoa impressionante dada a educação. Este aqui é o primeiro texto que o seu Leonídio Zimmermann publicou no jornal Biguaçu em Foco em setembro de 2002. Então, vamos... Em alemão já pegou, não teve problema. Pode só falar o que ele falou em português. Tá, então o texto é o seguinte. Como veio o alemão a Biguaçu, né? O nome do texto. Wie sind die Deutschleute in Biguaçu gekommen, né? Eu quero falar agora sobre a língua alemã, que não está mais sendo falada. As pessoas alemãs têm vergonha. Eu não sei por quê. Quanto mais a gente puder falar, mais valor temos. Eu não tenho vergonha disso, né? O interessante foi o seguinte, é que no começo da pesquisa eu convenci que ele não tinha que ter vergonha de falar essa língua. Então essa ideia ele incorporou, né? E aí aqui ele está contando um pouquinho da história da vida dele, dos antepassados dele. Então é a seguinte. Mein Urgroßvater ist von Deutschland gekommen. Sein Name war Matthias Zimmermann gewesen. Todas es gleich hat Portugiesisch gesprochen. Haben sie en Matthias Português genannt. Então olha o detalhe. Meu bisavô veio da Alemanha. Seu nome era Matthias Zimmermann. Logo ele aprendeu português. Chamaram-no de Matthias Português. É que no início da colonização, muitos desses colonos não conseguiam aprender a falar português. E o bisavô dele, ao contrário, ele conseguiu aprender rapidamente a língua. Então foi uma família que se integrou mais, né? Então essa aqui é a língua de Biguaçu, que foi resgatada, né? E aí, na minha pesquisa, eu descobri escritores desse idioma no Rio Grande do Sul, né? E tem aqui um cidadão que eu gostei muito. Ele escreve frases... Ele escreve frases... ele publicou poesia de pensamento, né? E tem uma aqui que eu achei muito interessante. Agora eu vou falar... essa poesia é no Hunsrück, falado no Rio Grande do Sul. Só não consigo fazer a pronúncia exata, mas é um pouquinho diferente do alemão do Biguaçu. Então aqui, vamos lá. O nome dele
Opa, desculpa aqui. O nome dele é Silvestre Schuch. Ele mora em Santa Maria do Herval, uma cidade situada a 25 km ao sul de Gramado, no norte do Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha. A poesia dele é a seguinte. Merpes is een verloren hond. Te hot geen name, hot geen hem, hot geen her. Hot niks te frazen. Aber das is een hond. Das darfen mehr nicht vergessen. O vira-lata é um cachorro perdido. Não tem nome, não tem origem, não tem proprietário, dono, não tem nada para comer. Mas é um cachorro. E isso nós nunca devemos esquecer. Né? Uma outra poesia dele, isso nessa língua, né? Die Sonne scheint verzeal, aber das Keplight war in der andere seine Schattenleve. O sol brilha para todos, mas tem gente que vive na sombra dos outros. Os índios. Olha, eu fiz a pesquisa do Alemão de Biguaçu, né? E como aqui em Biguaçu tem uma aldeia indígena, ali em São Miguel, fica 3 quilômetros daqui, da sede regional, eu volta e meia eu visitava a aldeia para fazer reportagem, né? Reportagem sobre essa turma. E eu sou amigo do ex-cacique, o Milton Verá, era o cacique da aldeia, muito meu amigo, né? Nós conversávamos muito. Então, eu volta e meia, ia lá e tal, olha, Milton, tem uma história interessante para mim aí, né? Então, numa dessas vezes, eu perguntei para ele, Milton, e você não tem história de mitologia, a origem do universo? Aí ele, não, nós temos sim. Aí ele me contou a história do universo, da criação do mundo. Então esse texto, ele conta a história que o mundo surgiu, o planeta Terra era um lugar vazio, um deserto, e apareceu um Bairi. Bairi quer dizer uma nave espacial, e onde o deus Nyanderu-ET, o nosso pai verdadeiro, em Guarani, veio para a Terra. E ali ele trouxe o homem, ele soltou a luz, e da luz se transformou no primeiro homem. A mulher não surgiu da costela do primeiro homem. A mulher foi trazida do mundo espiritual. Aí o Deus Nyanderu-ET foi no mundo espiritual, trouxe a mulher, pegou a mulher e trouxe para o planeta Terra. Então, a história desenvolveu com o desenvolvimento da Terra, depois a corrupção, e tem a história do dilúvio. Né? E antes da história do dilúvio, as grandes guerras, a maldade, né? E termina a história com a humanidade se reestruturando, ressurgindo após o grande dilúvio, que não teve uma arca. Para eles, o cidadão subiu na montanha mais alta que tinha, para se salvar, né? E essa história, o interessante dessa história foi que eu redigi, né? E eu conheci pela internet, ele esteve aqui em Biguaçu, o professor Wolf Lustig. Em agosto de 2000, ele esteve aqui em Biguaçu. Ele visitou a aldeia dos índios. Ele é especialista em literatura latino-americana e fala muito bem Guarani, né, do Paraguai. Ele conversou em Guarani do Paraguai com esses índios que falam o Guarani Blá, né, a pronúncia Blá. É um dialeto, né, mas se entenderam perfeitamente, né? E depois eu eu publiquei no Jornal Biguaçu Foco ao longo dos anos várias histórias dos índios. A história do caminho das almas. Quando uma pessoa morre, para onde vai a alma? Ele me contou esse detalhe, essa história aí. Eu escrevi um outro texto chamado O Dia que Nyanderu-ET visitou Biguaçu. E acho que foi em 1997, Nyanderu-ET esteve aqui em Biguaçu. Trouxe o Bairi, bom, segundo o cacique, né? Veio a nave e tal. E os índios, os deuses deles navegam, andam pelo universo em naves espaciais. Essa faz parte da cultura deles. E agora, mas depois que o Milton teve uma desavença lá com seus parentes lá, né? Ele foi embora de lá. Eu não tinha nada a ver com a história, mas acho que alguns deles ficaram meio
me olhando com reserva e tal, mas não teve nada com esse, com essa briga deles e tal. Eu só era amigo do Milton, eu ia lá, ele me dava entrevista, me contava histórias. E eu, ao longo do tempo, fui registrando inúmeras dessas histórias no Jornal Bicocim em Foco. Qual que é a lenda deles, pra onde que os espíritos vão? Só de curiosidade. Vou mudar pra lá. Não, aí é a religião deles, né? Então, assim, ó, a religião deles é meio semelhante com certas crenças espíritas, kardecistas, né? Que a alma, que a pessoa, o cidadão morre e vai para algum lugar no mundo espiritual. Existe um mundo espiritual, as pessoas de má índole que fizeram muito mal no mundo não vão para o mundo espiritual, ficam na Terra. Eles acreditam. Queria que tu nos desse a tua opinião ou explicasse um pouco, resumidamente, a tua opinião sobre todo esse dilema aí de são do Paraguai, não são, vêm daqui, não são daqui. O que tu pode nos dizer sobre isso? Tá, mas quem que diz Os índios. Tem gente que diz que esses índios não têm direito à terra aqui, que eles vêm do Paraguai, que eles não são daqui. Eu nem vou imprimir a minha opinião, mas o que tu tem pra dizer? Não, mas primeiro tem que provar que são do Paraguai. Se eu não me engano, eu não falo espanhol. Ou nem tem sotaque espanhol, nem falo o Guarani típico do Paraguai, que é diferente do Guarani falado aqui no Brasil, tem umas diferenças, né? Como tem a diferença do gaúcho do nordestino no seu sotaque, né? Tem que provar. Aí tá, dizem, nesses 21 anos de jornalismo que eu tenho, né? Aí pessoas acreditam em bobagem lá, daqui a pouco dizer que o cidadão é o Papai Noel, tá, ele é o Papai Noel, pronto, tá, e daí? Tem que explicar, não tem que provar. Né? Então é isso. Eu não tenho nenhuma opinião a não ser que provem. Mostra, você é o índio e tal. Tá, aí tá lá o documento dele, ele é de Paraguai, ele fala espanhol, ele fala até português com sotaque de espanhol, né? Tem que ver isso. Eu conversando com esses índios, nunca me falaram nada disso, de que são do Paraguai e tal. Agora, os Guarani Mibá, eles têm, assim, por causa dessa questão da falta de reserva, ou não, das pequenas reservas, eles estão realmente, moram um tempo aqui, depois brigam aqui, não sei o quê, vão para outra reserva. Então eles vão pulando de reserva em reserva, digamos assim. Mas isso não quer dizer... Mas isso é da cultura, sempre foi da cultura deles também, o caminhar de ir para cá e para lá, né? Não, aí peraí. Aí, geralmente os Guaranis, eles tinham pequenas vilas, eles eram mais agricultores, né? Os caigangues e os xoclens eram nômades, eram caçadores, não eram agricultores. Mas são pequenas peculiaridades antropológicas, culturais, né? Mas, ok, o pessoal está dizendo, porque são do Paraguai, então eles não têm direito aqui. Provem. Vamos lá, provem. Aqui é um fulano, você conversa com o cara, né? E se souber Guarani do Paraguai, conversa com o cara em Guarani do Paraguai, vê se ele fala a mesma coisa, ele entende. Se tem um traço de espanhol também na língua dele. Pô, é fácil dizer. Papai Noel existe. Eu estive no atentado do World Trade Center, eu sou da Al-Qaeda, posso inventar qualquer coisa, pô. Prove. É muita política, né? Prove. Prove. Até agora eu não vi nada. Se eu escutasse o índio conversando com eles ali, não, você é estrangeiro, não sei o quê, a gente percebe, pô. Conversa com eles. Não, eu te fiz a pergunta, mas eu acredito que eles têm o direito, que eles estavam aqui antes de qualquer homem branco, mas eu fiz a pergunta totalmente... Não, eu falei isso não pra você, pro quem diz que eles são do Paraguai, é isso que eu falei, né? Prove, vai lá, me mostra que eles são do Paraguai, me mostra o documento, me mostra o sotaque do cara, de repente ele pode dizer, não, eu sou brasileiro, mas eu sou brasileiro, aí pô, aí você já percebe que o cara tem alguma coisa estranha. Sou brasileiro. Então tu defende o direito deles à terra, adquirir terra e essas coisas. Mas que terra que eles têm? Terras minúsculas, né? Já perderam tudo. Daí, aí também quer a terra dos caras lá, aquele pedacinho de terra que eles têm lá.
que é isso? Né? Eles têm o direito de viver também. E nós não devíamos perder esse patrimônio cultural. O índio.